Então, vamos começar mais um método para a gente resolver raízes reais de funções reais. O que a gente fez até então? Até então a gente fez o método da bisseção. Qual era a ideia do método da bisseção? Nós tínhamos uma função e nós sabíamos que essa função tinha uma raiz em um determinado intervalo, no intervalo de A a B. E nós usávamos essa informação para ir dividindo o nosso intervalo ao meio e descobrindo em qual das duas metades ficou a nossa raiz. Dividir ao meio novamente, em qual dos dois intervalos ficou a raiz. Depois dividir ao meio e assim por diante, até eu estar com um intervalo pequeno o suficiente para ele atender a nossa precisão. Essa precisão é um tamanho que definia a distância mínima que eu tinha que estar da minha raiz exata para eu considerar que a minha aproximação era boa o suficiente e que ela servia como resposta da minha questão. O problema era quando o tamanho do meu intervalo AB fosse muito grande em relação à minha precisão. Isso significa, para eu pegar esse intervalo e dividir ao meio várias vezes até ele ficar menor do que a precisão, eu ia ter que fazer vários cortes, eu ia ter que fazer essa conta várias vezes. E por eu fazer essa conta várias vezes, ia gastar muito tempo. Esse era um ponto negativo do método da bisseção. Para tentar acelerar esse método e fazer ele não ficar tão lento, existe um outro método que é levemente diferente do método da bisseção, que é o chamado método da posição falsa. Qual é a ideia do método da posição falsa? Ele é bem parecido com o método da bisseção. Eu tenho uma funçãozinha que essa função tem uma raiz em um intervalo AB. Ela tem uma raiz nesse intervalo. E eu vou dividir esse intervalo em dois, mas não obrigatoriamente eu vou dividir ao meio, que nem era o da bisseção. Aqui eu vou tentar usar as informações que eu tenho sobre a função para tentar cortar esse intervalo. Ao invés de cortar exatamente aqui no meio, eu cortar um pouquinho mais próximo de onde está a minha raiz exata. O problema é que eu não sei onde está a minha raiz exata, mas eu posso dar um palpite. Posso utilizar as informações que eu tenho da minha função para ter uma estimativa de onde está essa raiz. Eu sei que se o f de A for menor do que o f de B, possivelmente a minha raiz exata está mais próxima de A do que de B. A raiz possivelmente está mais próximo de quem tem o f menor. Porque o f menor está mais próximo de cortar o eixo, então possivelmente mais próximo de ser a raiz. Então, o método da posição falsa vai tentar cortar esse intervalo mais próximo de quem tem o f menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular um x, tá? Que é uma aproximação. Só que aí eu vou ponderar A com um valor que é o f de B. Quanto maior for o f de B, mais próximo do A vai estar o meu corte. E da mesma forma, quanto maior for o f de A, mais próximo do B vai ser o meu corte. Então eu vou ponderar de forma invertida. Então eu vou ponderar
A vezes o módulo de f de B mais B vezes o módulo do f de A sobre módulo de f de A mais módulo de f de B. Pronto, com isso eu tenho um ponto de corte que vai ser mais próximo do ponto que tiver o menor f. E eu espero que ao cortar assim eu esteja com um corte mais ou menos assim, por exemplo. Porque aí com isso eu já acelero, porque se eu tivesse na método da bisseção, eu ia primeiro cortar aqui, para depois cortar aqui, para depois cortar em algo aqui. Então, se eu fazendo assim, o método da posição falsa, talvez eu acelere o meu método. Então, vamos tentar fazer um exemplo concreto para a gente testar isso daí. Vamos calcular essa raiz aqui, ó. Vamos usar a posição falsa. Então, vamos procurar a raiz da função x ao cubo menos 9x mais 3 no intervalo de 0 a 1 com precisão 10 a menos 3. Então, como que a gente vai começar? A gente vai primeiro calcular o x0, que vai ser a módulo de f de b mais b módulo de f de A sobre módulo de f de A mais módulo de f de B. Certo? Então, quem é A? A é 0. Então, vai ser 0 vezes módulo de f de B. F de B é f de 1. Então, vai ser 1 ao cubo menos 9 vezes 1. 1 ao cubo é 1. Menos 9 vai dar menos 8. Mais 3 vai dar menos 5. Módulo de menos 5 dá 5, né? Então, mais B, que é 1, vezes módulo de f de A. Então, aqui é 0, né? A é 0, então vai dar 0 ao cubo, que é 0, menos 9 vezes 0, que é 0, vai dar mais 3. Então, 3. Sobre módulo de f de A, que é o 3, mais módulo de f de B, que é o 5. Então, vai dar 3 sobre 8. Então, 3 dividido por 8 deu 0,375. Então, agora vamos avaliar os nossos valores. Então, f de 0, f de 0,375 e o f de 1. Então, o f de 0 a gente avaliou e deu 3. O f de 1 a gente avaliou e deu menos 5. Agora precisamos avaliar o f de 0,375. Então, eu preciso do 0,375, é o meu x. E eu preciso calcular x ao cubo menos 9x mais 3. Isso deu menos 0,322265. Então tá. Sabendo isso, nós sabemos que a nossa raiz está aqui, ó, nesse intervalo, ó. Por quê? Esse f é positivo, esse f é negativo. Então, está nesse intervalo, está no intervalo menor. Repararam que a gente cortou o intervalo de 0 a 1, não cortando no meio, a gente cortou um pouco mais próximo do zero, e a nossa raiz ficou mais próximo do zero mesmo. Então,
foi uma vantagem. Aí agora a gente vai avaliar o nosso critério de parada. Então, nosso critério de parada vai ser... Deixa eu pegar uma outra cor, que aqui ela já está falhando. Então, o critério de parada vai ser módulo de f de x0. Módulo de f de x0 vai dar 0,322265, que é maior do que a nossa precisão. A precisão é 10 a menos 3. E o b menos a deu 0,375, que é maior do que a precisão. Então, não parou ainda. Então, vamos avaliar mais uma vez. Então, x1 é a vezes módulo de f de b mais b vezes módulo de f de a sobre módulo de f de a mais módulo de f de b. Então, isso vai dar, ó, a continua sendo 0, vezes módulo de f de b, que é o 0,32265, mais b, que é 0,375, vezes o módulo de f de a, que é 3, sobre AB. Então, é 3 mais 0,32265. Isso vai dar, vamos fazer essas contas. Então, é 3 vezes 0,375 dividido por 0,32265. Isso deu... Ah, eu fiz a conta errada aqui, ó. Então, ó, é 3 vezes 0,375 dividido por 3,32265. Tá. Que aí deu 0,338624. Beleza. Aí agora a gente vai fazer as continhas aqui. F de 0, que a gente já sabe que é 3. F de 0,338624, que a gente vai calcular. E o F de 0,375, que a gente já sabe que é menos 0,32265. Então, vamos fazer esta conta aqui. Então, ponto 338624 é o nosso x. E o x vai dar menos 0,008787. Então, com isso, a nossa raiz ficou nesse intervalo, entre A e B. Aí, ó, a gente cortou o intervalo que era de 0,375, um pouquinho mais, sim, bem mais perto do 0,375, esperando que a raiz ficasse aqui e o nosso intervalo ficasse bem pequenininho. E acabou que não deu certo, ele ficou do outro lado. Isso acontece, né? O que a gente acelerou aqui, a gente não conseguiu acelerar nesse passo aqui. Mas a ideia é que, ao longo de várias iterações, a gente consiga acelerar o processo todo. Aí a gente vai no critério de parada. F de módulo do f de x1 vai dar 0,008787, que ainda é maior do que a precisão. É um pouquinho maior, mas é maior. E tem o b menos a, que deu 0,338624, que também é maior do que a precisão.
Isso significa que precisamos de mais contas. Então vamos fazer o x2. Ele vai dar A, que é 0, vezes módulo de f de b, que é 0,008787, mais b, que é 0,338624, vezes o módulo de f de a, que é 3, sobre módulo de f de a, vezes, mais 0,008787. Isso vai dar 3 vezes 0,338624 dividido por 0,008787. Não, 0,00 não, já eu fazia a conta errada de novo. 3 mais aquilo, então é 3,008787. Deu isso. 0,337635. Tá, então, nossa precisão aqui, nossos cálculos, f de 0 é 3, o f de 0,337635 e f de 0,338624. Esse deu menos 0,008787. Isso daqui a gente precisa calcular. Então é 0,337635. É o valor de x. E eu preciso calcular x. Isso deu menos 0,00225. Então, com isso, nós temos a nossa raiz aqui, ó, entre A e B, entre esses dois valores. Aí a gente calcula quem é o módulo de f de x2. Módulo de f de x2. Ele vai dar 0,000225, que é menor do que a minha precisão. E o b menos a é 0,337635, que é maior do que a precisão. Então, eu consegui atender o critério em y. Com isso, eu posso definir que o meu x aproximado é 0,337635. Esse é o valor aproximado pelo método da posição falsa. Certo? Se a gente quisesse, né, a gente poderia avançar mais para tentar achar o ponto nesse intervalo. Tá? Deu para ver que esse intervalo ele ficou bem pequenininho, ela ficou 0,001 aqui. Então, ele acelerou bastante. Se a gente conseguir, em alguma das iterações, botar a raiz nesse intervalo, a gente consegue cravar, né, a resposta tanto com um critério em x quanto com um critério em y. Então, o método da posição falsa, ele é bem rápido por ele acelerar isso daí. Beleza?